Olá, mais uma vez aqui com vocês e esperando que esteja tudo bem com você, com sua família. Mas eu quero dizer para você que eu sei que acontecem coisas ruins na vida da gente, coisas desagradáveis, perdas, coisas que às vezes a gente não consegue justificar. Aliás, recentemente aconteceu alguma coisa dessa natureza aqui em Atlanta, nos Estados Unidos, alguns de vocês devem ter sabido. E nós ficamos meio que desesperados quando acontecem essas coisas. E alguns tentam justificar, alguns tentam explicar Deus, outros que não conseguem explicar Deus acusam espíritos malignos. Mas eu quero conversar rapidamente com você sobre um texto bíblico, uma palavra de Jesus. Está no livro, me permita usar o óculos, eu vou usar aqui o computador. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Esse é um texto de Jesus pregando no que nós chamamos de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, mas é sobretudo um texto que fala sobre o reino de Deus. E aqui tem duas verdades. Eu quero dizer que o que eu vou falar aqui eu aprendi de alguém, eu ouvi numa determinada situação alguém falar sobre isso, e isso marcou minha vida. Jesus, o próprio Jesus, compara pessoas. E o que é interessante é que ele colocou, tanto para aqueles que o seguem, como para aqueles que não o seguem, acontecem a mesma coisa. Vieram as águas, os rios e o vento, para um e para outro. É interessante que ele não colocou isso em relação porque estava com pecado, ou porque era bom, ou porque era mal, ou porque era santo. Não! Porque coisas acontecem enquanto estamos aqui na terra. Da mesma forma que Deus coloca o sol e a chuva para todos, existem coisas que acontecem na terra que é para todos. Isso independe da sua fé. Talvez você tenha se convertido pensando que se transformando em crente ou em alguma coisa, ou até mesmo em filho de Deus, nunca ia acontecer um problema com você, uma situação difícil. Vai acontecer, ou desculpe, pode acontecer porque você está na terra. A terra tem suas próprias leis e não tem a ver sequer com a ação de um ou do outro, os deuses Mamon ou o Pai do céu. Não. São as leis próprias da terra. Não tem a ver com coisas erradas ou coisas certas. A chuva, o vento, as inundações que vêm sobre a vida, Jesus colocou totalmente independente de qualquer ato humano ou divino. Isso é muito louco, mas acontece. E a diferença agora, preste bem atenção, se você está passando por um momento muito difícil, a diferença é se a casa cai ou não. A diferença é se você permanece firme ou não. A diferença é se teu Pai do céu continua sendo teu Pai do céu ou não. A diferença é se teu Pai do céu continua sendo bom sempre, em todo momento, ou não. Essa é a diferença. Nenhum de nós que tenhamos aceito o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos transportou para o reino do amor de Deus e nos tornamos filhos do Pai Altíssimo, nenhum de nós tem na sua mão um seguro contra coisas da vida, nenhum.
Talvez, eu espero não estar mexendo com sua fé, pelo contrário, eu quero lhe fortalecer. Um dos grandes problemas que eu tenho são as fantasias pregadas, as mentiras pregadas. A vida, a chuva vai chegar, o vento vai soprar, para uns de um jeito, para outros de outro. E a diferença é, você está na rocha ou você está na areia? A casa vai cair ou vai permanecer firme? Você é que diz. Você é que diz quem é o seu sustento. Se é Deus, e aí você fica firme. Você não blasfema. Você pode se entristecer, você pode chorar, mas você continua afirmando que Deus é seu Pai e que Deus é bom. É interessante que Jesus, o próprio Jesus, pastores pregam e mentem à vontade, dizendo que nunca vai acontecer porque você está banhado pelo sangue de Jesus. Não tem base bíblica para isso. Mas eu quero falar de Jesus. Jesus diz, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Eu quero dizer para você uma coisa. Você está no mundo? Talvez é por isso que você está passando por essa aflição. Mas Jesus diz, tende bom ânimo, porque eu venci. E eu estou com vocês. E nós vamos vencer. Sobretudo isso, nós vamos vencer. Não se desespere. Não caia, não deixe a casa cair. Ajoelhe-se agora. Declare a bondade de Deus. Declare o amor de Deus. Declare um bom ânimo. Começa a ter bom ânimo. Começa a ter bom ânimo. A vitória está atrelada ao bom ânimo. Não há um riso bobo, infantil, fantasioso. Não. Mas aquele bom ânimo de, talvez de Jó, de dizer, eu sei em quem eu creio. Eu sei que eu creio. Esta coisa não veio dele, nem por vontade, nem por permissão, nem por nada. E essa coisa também não veio por causa do diabo, nem por vontade, nem por permissão, por nada. Veio porque eu estou vivo. Mas eu tenho um Pai do céu que está comigo. E eu vencerei. E eu vencerei. A diferença, meu irmão, é se a casa cai ou não. E isso está sobre você. Não está sobre Deus. Você é quem define. Você é quem determina. Está sobre você. Espero que você continue firme e a casa não caia. E no final, quando a vitória chegar, você ouça, muito bem, servo bom e fiel. Você venceu nessa luta. Te colocarei sobre outras grandes vitórias. Deus nos abençoe.